É a própria pessoa deliberadamente querendo enganar, né? A gente pode começar a falar, né? A gente pode começar a deixar até para falar do animismo, né? Depois a gente pode falar enquanto... Às vezes tem gente que nem a Lúcia, às vezes ela está na rua, ela entra meia hora depois e tal. A gente pode falar da mistificação, né? A mistificação, deliberadamente, é a mistificação. Tem o seguinte, muitas vezes, né? Muitas vezes, o médium está muito para baixo, o médium está muito mal, energeticamente falando, e ele vai se afinizar com coisas lá para baixo, né? E aí entra uma mistificação que ele não forçou, quer dizer, não forçou, não, ele nem está percebendo que existe, mas existe uma mistificação dos chamados espíritos zombeteiros, daqueles espíritos mais baixos, né, de quiumba, que é muito comum, né, quando aparece um zombeteiro, é muito comum ele se passar por preto velho, por caboclo, é muito comum. E isso acontece, né? Existe esse tipo de mistificação exatamente pelo meu dia a dia, pelo que eu estou sentindo e pelo sentimento que eu estou ali, né, na gira. E agora, existe a mistificação, né? Essa daí é a pior, por interesses, né? E não existe. A gente chama do caboclo é o mesmo. A pessoa, ela mistifica para tirar vantagem das coisas, né? Eu não posso dizer que era de propósito, mas a gente via, eu conheci um cidadão que ele estava numa casa de caridade aqui, era na Cruzeiro do Sul, terreiro do Pai Tomás, da Dona Vicentina, isso há 30 e poucos anos atrás, e ele dava shows, né? Ele dava altos shows. Então a gente percebia que era mistificação, por quê? Porque nós tínhamos aquele desenvolvimento mediúnico interno, ele incorporava a entidade dele, e, por exemplo, ele não falava comigo, porque eu era afilhado da mulher, né? Então estava muito próximo dela. Ele não falava comigo, não falava com uma prima minha, não falava mais com dois ou três lá, então a entidade dele passava na corrente, e quando ela cumprimentava, pá, 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 quando chegava em mim, ela pulava, chegava no outro que ele não falava, ela pulava, e esse camarada, como ele dava aqueles shows que eu falo, espetáculo pirotécnico, né? Bebia que nem louco, era pinga demais, gritava, entidade falando alto e tal. Ele tinha um monte de consulente ali, o pessoal pedia ficha para falar com a entidade, né? Então, ele tinha um monte de consulente, porque para aquele pessoal, para quem está fora, graças a Deus, a gente, né, eu, o Alexandre, o pessoal, assim, que, como a gente usa sutileza, né? Existe um brado, mas é um brado. O caboclo dá o grito, mas não é um grito desengonçado, um grito alto e tal, né? Eu até posso dar porque eu sou desafinado para caramba, até para falar, né? E para cantar é uma tática, né? Porque quando eu começo a cantar, não precisa fazer trabalho nenhum, o baixo astral vai embora também. Então, o que acontece? Para o pessoal que é leigo, aquele que grita mais, aquele que dá murro no peito é o mais forte, né? E o que acontece? Ele começou a ter ficha de todo mundo, né? E próprios médios da casa, quando tinha qualquer coisa, mandava lá para o Padrinho Luiz, não, vai para o Padrinho Luiz. Esse cara que ele fez uma garimpagem, né? E pegou aquele pessoal que tinha mais grana na casa. Saiu de lá e o pessoal foi se consultar, ele atendia particularmente. Depois começou a voltar um por um, né? Porque ele começou a tomar o dinheiro das pessoas. Então, mistificação, tem esse tipo de mistificação, né? Que a pessoa toma, que é deliberada. Existe a mistificação, por exemplo, se eu... eu, por exemplo, tinha minha mãe, né, que ela tinha uma mistificação familiar. Quando ela tinha alguma coisa que ela não gostava, ela incorporava lá uma entidade e falava para mim assim: se você não pedir desculpas e não entrar na linha, eu vou levar ela embora. Então, eu dava risada. Eu tinha uma tia que chorava: pelo amor de Deus, ajoelha, pede desculpa e tal, né? Então, eu falava assim: isso daqui é mistificação familiar. É sanguínea, que acontece aqui. Existe isso, né, da gente se utilizar, às vezes a gente quer falar alguma coisa, e aí se utiliza da entidade. Quer dizer, se utiliza da entidade, não, né?
pressuposto a entidade. A gente usa a entidade como uma desculpa, que não somos nós que estamos falando, quem está falando é a entidade, quem está soltando aquilo é a entidade. Então, mistificação é isso, né? Mistificação é isso, mistificação, e existe, a gente também tem que prestar muita atenção para uma coisa, como nós já falamos algumas vezes, existem vários tipos de mediunidade, vários tipos de mediunidade. O próprio Cambono, se ele for a vida inteira Cambono, ele tem uma mediunidade que chama-se a mediunidade de doação, né? Ele está ali doando uma energia que é necessária para a corrente. Então, existem vários tipos de mediunidade, a gente tem que ficar esperto com isso, porque existem vários tipos de mistificação. Oráculo também é uma coisa perigosa. A gente precisa ter muito cuidado quem a gente procura, né, o que a gente faz, se existe uma seriedade. Eu não sei como está, depois da pandemia, eu nunca mais fui para a cidade, o Alexandre acho que chegou a ver isso, né, Ale? Ali no viaduto do chá, tinha aqueles caras com um banquinho jogando buzo, lembra? Os caras botavam uns caixotinhos e tal, ficava sentado ali numa cadeirinha, e tinha aquelas senhorinhas que passavam, quando era assim, tinha uma mulherzinha lá sentada e o cara jogando buzo, tinha outra cigana, tinha outra com baralho. Então, gente, que energia tem isso? Que energia tem isso? É legal? O cara pode até ter a mediunidade, mas está utilizando de uma forma errada e sem energia nenhuma. Então, isso é uma mistificação. Isso é uma mistificação. Gente que às vezes nem tem evidência, né, que vê coisas que interessam ver, né? Também. É uma mistificação. É muito engraçado que a gente vê médiuns, né? E que toda vez que acontece qualquer coisa, fala, graças a Deus, estava comigo fulano, mas ele sempre fala entidades lá pelo alto, ele nunca fala uma entidade, né, um caboclinho, não, ele só fala aquelas entidades, seu sete flechas, seu pena branca, seu urubatão da guia e tal. Então, ele esvazia os terreiros, porque tudo que era de bom, ele nunca vê nada ruim, né? Então, aí pode ser uma mistificação até sem ter a consciência de que está fazendo alguma coisa errada. Mas, gente, não é bem assim a coisa, né? A gente tem as proteções, tem tudo, mas quando você vê alguma coisa, nós podemos ver de vez em quando uma entidade. Tem aquelas pessoas que, como o Chico, né? Que é Chico, né? Emmanuel fica do lado. Mas, gente, nós, médios, não nós, porque eu não tenho. Algumas vezes, algumas coisas assim, mas eu não tenho evidência como tem a minha mulher de que vê fisionomia, vê tudo, né? Raramente ela vê alguma coisa boa. Nós estamos aqui, a gente está convivendo, né, com aqueles que estão no mesmo nível de nós, aqueles espíritos que estão mais aqui por baixo. A gente vê alguma coisa lá por cima, mas normalmente nós vamos ver coisa ruim. E se nós estamos para trabalho, é até importante que a gente veja coisa ruim para poder combater essa coisa ruim, né? Ale, manda bala aí um pouquinho. Não, é isso mesmo, e só para ter pontos interessantes também, que assim, o animismo, o natural que nós dizemos, né? Ele nunca vai acabar, é uma coisa que ele faz parte da mediunidade, né? Tanto que você comentou lá daqueles que extrapolam já, que bate no peito, berra, não sei o quê, esguela, essas coisas, ao nosso ver, é errado. Mas é certo a entidade, sim, bater no peito, né, para poder ajustar o chakra. Dependendo da entonação que a entidade também fala, o pai velho, o caboclo também tá, vamos dizer assim, tá calibrando o chakra, vamos dizer, né? Tá calibrando o chakra, para que tudo ocorra bem. Mas a gente também tem um ponto também curioso, do ponto de vista do animismo, acho que é o vicioso, né? Que o próprio Pai Mata, ele conta numa história de uma senhorinha lá que foi no terreiro dele e tal, e que ela não era médium, não era nada. Mas ela tinha vários problemas de saúde, ela estava muito ruim mesmo, ela estava só definhando. E ela começou, o Pai Mata deixou ela lá, né? Ela entrou na corrente e tudo, e ela começou a se manifestar com o caboclo.
Aí teve um dia lá que ele chegou e falou assim, agora vamos saber da dona... Eu não lembro o nome da senhora, né? Mas falou assim, qual que é o nome do caboclo da dona fulana? Aí a senhora chegou e falou assim, é o caboclo cocaína. Entendeu? Aí, mas só que não era um caboclo de fato de direito, era o animismo, né, vicioso. Só que o pai Mata, observando essa conduta dela, ele percebeu que com o tempo ela começou a curar. Então o animismo vicioso ele também cura, porque ela estava se sentindo bem na corrente. E ela se fazendo por uma entidade, entendeu? Ela começou a se curar e ela se restabeleceu e começou a conduzir a vida da melhor maneira possível. E o pai Marco que fez? Deixa a senhorinha lá, deixa na corrente lá. Então, para vocês verem, como o próprio pai Mata disse, a Umbanda é complexa, gente. O que a gente tem que saber e ter olho para identificar é as pessoas que passam dos limites, né? E aquele animismo que é o pior, né? Que é o vicioso mesmo, a ficção anímica que já é exacerbada, né? São aquelas pessoas que transformam o mundo em torno delas, né? A gente vê um monte aí por aí hoje em dia, né? É, esse tipo de coisa, né, de botar o animismo para fora, a gente tem aquele rito anímico, né, que algumas vezes, se não foi muito, mas se fazia, principalmente na ordem iniciática, né, o rito anímico, que eu já falei para você sobre ele, né, que era aquele de ter o som e você se deixar levar pelo som para botar teus bichos para fora. Fala, Lourdes. Eu recebi de uma amiga, que é espírita também, um link. Para dizer a verdade para vocês, eu não consegui assistir muita coisa. Esse médium, ele grava as reuniões lá, e ele fala que ele está falando em nome de Jesus. Aí ele fala um monte de coisa, que é o que todos nós queríamos que fosse, da maneira como nós gostaríamos que fosse, mas ele fala como sendo o porta-voz de Jesus. E aí depois ele só vem, ele cita as entidades que estão lá, só bambambam, só alta da espiritualidade, a nata da espiritualidade. E quando ele fala de algum guia, também é só nata, como o Amilcar falou, os terreiros ficam vazios, tá tudo ali. Eu não consegui ir adiante, porque eu assisti acho que uns 10 minutos, ela tem umas 2 horas de live, e eu achei fantasioso demais tudo aquilo, né? E é um terreiro lotado, e gente graduada, acompanhando. Eu cheguei, eu vou comentar isso com vocês, mas não vou prosseguir. Ó, sexta-feira enterrei uma cunhada minha, o Amilcar sabe. No sábado eu não estava bem, eu não estava nada bem. Aí essa minha amiga, que é médium, veio me buscar para eu passar umas horas com ela. Eu estava sozinha aqui em casa, eu fui. Eu vi coisas assim que ia acontecer no sábado, que se eu já estava no osso, eu fui para lá, para debaixo do buraco, quando eu comecei a ouvir. Que dia 24, que foi sábado, íamos descobrir que a Lady Di está viva, que o JFK Filho está vivo, que no dia 24 o mundo ia mudar, que foi sábado, eu já no pó da rabiola escutando aquelas coisas. Mas eu levei um choque tão grande, gente, com os absurdos que eu ouvi. Mas juro,
foi como se tivesse passado uma corrente elétrica no meu corpo, quando eu comecei a ouvir a Milka. Eu falei, mas não é possível que eu estou ouvindo essas coisas. Olha, o mundo ia acabar sábado. Ia estourar. Bom, eu falei, bom, e se nada disso acontecer? O que vai acontecer? Vai acontecer que essa semana, antes da eleição, nós vamos ter uma revolução no país. E que a bomba lá do não sei aonde vai estourar não sei aonde, da Ucrânia, da Rússia, da... Gente, eu estou impressionada, juro por Deus. Eu não sei a quem eu tenho que pedir perdão, mas eu pensei até em parar com banda no sábado. Eu cheguei aqui em casa, eu pedi para vir embora, eu chamei um Uber, vim embora. Cheguei tão desconjurado, 2 horas da tarde. Eu falava, não é possível ouvir as coisas que eu estou ouvindo de pessoas tão estudadas, tão cultas, tão envolvidas dentro da espiritualidade, com crenças tão ilógicas. Aí uma médica amiga minha veio me visitar no final da tarde do sábado. Ela falou, mas por que você está abatida assim? Eu falei, acredita que eu escutei isso? Ela falou, nem continua falando, é tão incoerente tudo isso, que eu não quero ouvir a sequência disso. Então, gente, onde é que nós vamos parar? Onde é? Eu falo honestamente para vocês. Eu fiz a live segunda-feira a posto. Eu estou aqui hoje assistindo amarrada, porque eu ouvi tanta barbaridade esta semana que eu falei, eu acho que eu estou na religião errada, eu acho que não existe nada disso, ou eu estou ficando louca, porque eu acho que a gente tem que começar a ter um parâmetro naquilo que fala, naquilo que posta, naquilo que ouve. Se a gente for ficar ouvindo as coisas que todo mundo posta no YouTube, essas coisas aí que eu não tenho tempo para ver, mas algumas coisas me mandam no Zap, a gente vai enlouquecer. A gente não vai chegar em lugar nenhum, sabe? E vai acabar perdendo a migalha que a gente está tentando segurar na mão a vida inteira, da espiritualidade da gente, da crença no poder maior. Eu acho que está... Não sei o que está acontecendo, Amilcar. Eu não sei. Eu estou assustada com o que eu tenho visto e ouvido de 10 dias para cá. Veja, em primeiro lugar, né, a Umbanda não tem nada a ver com isso. A Umbanda não tem nada a ver com isso. A gente está vendo no dia a dia, nós estamos vendo gente falar tanta barbaridade, tem tantos seguidores, muita gente batendo palma, aplaudindo e fazendo um monte de coisa, e a gente não desanima da vida. Né? Nós estamos falando aqui, acabamos de falar de mistificador. Gente, uma entidade ou um médium, ele pode até ter, vamos chamar o Nostradamus contemporâneo, que possa ter uma visão muito ampla das coisas, jamais ele causaria um tumulto. Jamais. Uma entidade, aí é que está. Quantas vezes nós temos feito todas as lives e eu falo, gente, isso daqui não sai para fora, porque se ouvirem o que eu falo, vão dizer que eu sou louco, que eu falo da Umbanda que não é engessada, que eu falo da Umbanda que não existe disciplina, mas eu não posso querer que a Leide incorpore igual a Lourdes, igual a Lúcia, igual a Fernanda, igual a Alexandre, igual a Milka. Não, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua forma de trabalho. Existe uma disciplina dentro de uma casa. Então, o que acontece? Você vê o pessoal disciplinando, você vê o Comino ensinando a fazer um terreiro dentro de casa e a primeira gira vai fazer online e tal, não sei o que lá. Você vê as pessoas falando. Agora, cabe a gente... E outra coisa, Lourdes, não tem nada a ver com banda, e não é ficar... Jesus não falava dos falsos profetas? Sempre existiu o falso profeta. Não existe isso, olha, vai acontecer tal coisa. A lei de Dai está viva, sim.
Nós que somos espíritas e acreditamos na eternidade, acreditamos no espírito, ela está viva, sem o corpo físico, mas ela existe, ela não desapareceu. Então, essas pessoas, isso é a mistificação, é o impressionar, porque o mistificador tem uma coisa, o mistificador, ele vai muito pelo ego também, ele vai pelo ego, então ele é aquele que adivinha, escuta, vão jogar uma bomba e tal, não sei o quê. É difícil aquele louco lá do Putin soltar uma bomba, é difícil aquele camarada da Coreia do Norte. Aliás, ela acertou, porque hoje, parece que hoje iria uma autoridade americana na Coreia do Sul, e quando foi ontem, eu estava vendo o noticiário, o cara da Coreia do Norte soltou lá uns mísseis para mostrar o poderio dele. Não soltou contra ninguém, mas ele soltou uns mísseis lá. Então, isso daí, gente, isso daí não sabe, não é nem uma adivinhação nem nada. Eu posso falar isso para mostrar o meu poder, né, para preencher meu ego. Infelizmente, é como eu disse, no nosso dia a dia, se nós sentarmos e vermos o que a gente ouve de pessoas, o que a gente ouve no dia a dia, o que a gente vê de errado, e tem tanta gente batendo palma para o errado, tem tanta gente que acompanha. As casas que eu conheci, que tiveram mais aberrações, foram as casas que estavam mais lotadas. Qual é o grande problema? O grande problema é que nós temos que nos preparar para buscarmos aquilo que a gente quer para a gente. Em primeiro lugar, o que vem de fora não vai me afetar. Eu tenho que agregar aquilo que eu me afinizo. Olha, eu me afinizo com tal segmento, eu me afinizo com o que essa pessoa falou. Não importa, gente, o Fernando fala muito de conscienciologia, o Alê estudou bastante teosofia, eu gosto muito de ver budismo. Então, e tudo isso, a gente tem coisas maravilhosas que a gente agrega. A gente agrega. E aquilo que a gente fala, isso daí não serve para mim, eu não agrego. Então, a espiritualidade, eu que exerço, não é o outro que vai me fazer mudar. A gente vê, quando uma pessoa fala para mim de casa certa ou casa errada, eu sempre falo para todo mundo, não existe casa certa, casa errada. Existe a casa onde a pessoa se afiniza. Mas aquela casa é boa e tal. Vamos ver os bastidores. Eu conheço, o Alexandre conhece também, que é bem vivido nisso, casas que quem está do lado de fora olha e fala, aí você chega lá dentro e começa a conviver lá dentro, você vê que não é aquele ó. Então, nós temos mais motivos para desanimar do que você que falou com uma pessoa assim, porque a gente viveu falando com pessoas assim, a gente viveu com pessoas que pregaram e, de repente, a vaidade foi maior, e aquilo que elas pregavam assim, do congá para fora, do congá lá para trás, não praticavam nada disso. Então, isso daí não a gente não pode generalizar, eu não posso deixar minha fé se abalar. Existia lá os borboletas azuis, sei lá, aquele pessoal de Brasília, que a mulher também falou que o mundo ia morrer. O Tim Jones lá, todo mundo se suicidou porque o mundo ia acabar. Tinha um pessoal que estava vendendo um pedaço do céu e tem gente comprando terreno, lote lá no céu. Então, isso, acabamos de falar dos mistificadores. Existe um monte de tipo de mistificador. Agora, a gente sabe que sempre se compra ideia. Tem a pessoa que compra ideia, e não são poucas, da toalhinha com suor do pastor que faz a cura. Esse mesmo pastor, ele vendia um grãozinho de feijão que curava, evitava a Covid, era uma vacina. Né? Tem um monte não sei do que para os empresários ganharem, e os empresários vão. Então, tem quem acompanhe. Agora, a gente não pode ficar se abalando, né? Se a gente for se abalar, a gente vai mostrar que está bem perdido e que a nossa fé é nada. A gente tem que ter fé naquele que é o maior. Entende? Tem coisas, outro dia o Alexandre colocou, né, o Cristo e tal, né, bacaninha, e eu fiz um comentáriozinho, porque eu sei que tem gente que fala, nossa, que falta de respeito, que falta, né? A gente tem que entender o seguinte, o Cristo, aliás, ele colocou Jesus, o Cristo é o sagrado,
Quando ele encarnou, ele foi Jesus, ele foi um homem como a gente tem o mesmo respeito, mas você mostrar alguma coisa, uma brincadeirinha, sabe? Não tem problema não, você não está desrespeitando. Mas a gente tem que entender isso. A gente tem que entender algumas coisas que não é bem por aí, né? Não são coisas que tem que tirar a nossa fé, pelo contrário. Eu acho que quando a gente diz, e já ouviu de entidades, que ninguém nasceu para ser infeliz, a gente tem que ser feliz. Eu não posso ser um cara que não acredito nas coisas e que vivo dentro de uma infelicidade por conta de não achar aquilo que eu quero, se eu ficar ouvindo todo mundo. Eu não posso ser um cara assim. Eu tenho que achar aquilo, se eu não achar lá fora, eu vou achar dentro de mim, eu vou achar em algum lugar. Veja, existe uma coisa, Lourdes, como tem essas pessoas que seguem, eu faço isso, eu falo as minhas coisas, eu faço meus rituais, o Alexandre faz os rituais dele, tem o pensamento dele. As pessoas que estão junto com a gente são pessoas que acreditam nisso que a gente passa, acredita numa seriedade. Amilcar, o que eu estou querendo te colocar é o seguinte, a credibilidade que você tem em determinada pessoa, pelo comportamento, por isso, pela vida que tem, pela instrução que tem, e de repente, do nada, assim, e não é criança, se houve uma avalanche dessa, para quem não está bem estruturada, isso vai se perder o rumo. Tá. Você concorda, Mirka? Tá, só uma coisa. Eu não sei se a Lúcia estava, o Alexandre não chegou a pegar, o Fernando deve ter pego. Vocês lembram do Emerson, do Atabaque? Que ele... Evangélico. Ele era pé pequeno, Ogã, professor de Atabaque, do terreiro do nosso irmão, meu e do Alexandre, o Rogério. 20 anos com o Rogério, era o pai que tomava conta, o pai pequeno. O Rogério chegou para mim, ele não falou nada para mim, o Emerson. O Rogério falou para mim, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho visto mais o Emerson, ele está meio envergonhado e tal. Ele chegou para mim um dia do nada e falou, encontrei Cristo, agora eu sou evangélico. E aí? E aí? O livre-arbítrio. Eu continuo conversando com ele, não toquei assunto nenhum, só que eu parei de mandar saravá, tal, sabe? Eu ponho, Deus te abençoe. Ele conversa comigo também, até falou, é difícil encontrar pessoas como você, bacana e tal, mas não falou nada de religião. E ele mudou. Então, as pessoas mudam de acordo com o momento delas. Fala, Fernando, por favor. Isso aí é muito pessoal, né? A fé é de cada um. As pessoas estão à procura, busca, né? Muitas vezes busca incessantemente, vai daqui, vai dali, e a pessoa vai buscando, entendeu? Isso aí é de cada um. Por isso que eu falo, muitas vezes eu falei aqui, cada um é o que é. A pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Entendeu? É o abaixamento que ele já traz de outras vidas, né? Ele traz lá no mundo psíquico dele, já faz aquilo já e vai na caminhada dele. A fé, ela é muito individual. Ela é muito, muito, muito individual, né? Então, então é muito subjetivo. Então, é isso. Ele quis mudar. A Umbanda há muitos anos mudou. Eu já conheci pessoas que eram sacerdotes de Umbanda e hoje em dia é pastor. É pastor neopentecostal. Quer dizer, então é isso. Edir Macedo. Sim, Edir Macedo. Edir Macedo era Umbanda. Logo que ele começou a Igreja Universal, tinha um livro que eles até falavam na televisão, que era Umbanda, Macumbinhas, Pretos Velhos, Macumbas e outras coisas. Tinha o nome lá do livro, que era um livro que ele tinha escrito, para mostrar como ele era umbandista. Então, as pessoas mudam, elas mudam. Aí é que está, gente. Nós estamos aqui para quê? Para evoluir. Nós estamos aqui porque nós caímos e nós vamos nos levantar para chegar de volta, né, onde nós estávamos. São provas. A gente tem provas. É prova da nossa fé. A gente tem que acreditar naquilo. Se não me engano, dizem que a
a ex-esposa do Rivas Neto, a Terezinha, né? Se não me engano, ela passou a ser evangélica, né? Isso me Sim, falaram que ela passou a ser evangélica. sim, Uma é, é, referência na Umbanda, criou Umbanda, sim. já existe a Umbanda esotérica, mas Silva, ele criou a Umbanda iniciática, ele praticamente criou a Umbanda iniciática, aqueles graus, aquela coisa toda. Então, Aí é que está, você vê, Lourdes, né? Ele falou dessa Terezinha. Essa Terezinha, o marido dela era assim, o terror da corrente feminina. E a Terezinha era uma referência, o Mate Silva gostava muito da Terezinha, inclusive, no fim, a verdadeira história, quando eu estive no Rio de Janeiro e conversei com o Iraquera, o mestre Maurício do Rio de Janeiro, ele foi cambono do Mate Silva. E ele falou que o Mate Silva recebia muito mal o Rivas, porque ele adorava a Terezinha. E, o marido dela tinha o filho e tal, bonitinho, ele se envolveu com uma pessoa da corrente, a Marilise, que é a mulher dele atual, que era bem mais nova, e largou a mulher. Então, o que acontece? O terreiro dele esvaziou, diz que ficaram 2 pessoas só, que foi todo mundo embora porque ela era uma referência. Agora, o que acontece? Aconteceu com ela isso que você está dizendo, que você desanima, ela foi para a igreja evangélica. Agora, veja bem, nós falamos do evangélico. Então, você vê que tem um monte de evangélico legal. Aí, quando você pega evangélico tipo Valdemiro, quando você pega a R.R. Soares, e aí? Então, não vamos ser evangélico. Aí você vai para a igreja, você pega o padre que é alcoólatra, o padre que é pedófilo, então não vamos ser católicos. Isso, as pessoas falam o que querem. Né? Eu acho, tem uma coisa muito engraçada. A mãe de Iná sabia tudo, né? Aí você pega o telefone, liga, ela fala, alô, quem é? Aí eu desligo o telefone, ela não é a mãe de Iná? Por que ela pergunta quem é que está do outro lado da linha? Então, essas coisas a gente tem que deixar para lá. A gente tem que seguir aquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente acredita. É muito complicado. Você se decepciona não só com isso, um monte de coisa, de atitude das pessoas, não é? Você acredita numa pessoa, né? Eu tomei um baque, né? Logo depois da pandemia, porque, assim, bastante fé, acreditando, e a pessoa sempre falando comigo, e no fim, aquilo que a pessoa falou, ela disse, e, assim, eu fiquei abismado. Veja, não é porque aconteceu isso de eu ficar abismado que eu vou condenar, não. Continuo amigo da pessoa, de tudo e tal, mas são atitudes que cada um toma. A gente fica porque fala, pô, não esperava essa atitude. Só que tem um detalhe, Lourdes, quanta gente não esperava alguma atitude nossa? Quanta gente não esperava? Bom, gente, vamos lá. Vamos agora ver essa parte do animismo. Deixa eu colocar aquilo que eu falei para vocês. É um videozinho de 6 minutinhos do Divaldo, e aí em cima, a gente fala. Deixa eu pegar aqui. Eu tinha só que eu estou pegando e não estou achando. Espera um pouquinho só. Que engraçado que eu peguei ele e não consegui. Deixa eu ir lá. Não é esse.
Não é isso, caramba. É engraçado que eu separei ontem ele está aqui, tá rodando e não está entrando. Deixa eu pegar, gente, que pena aqui. Não entendi o porquê não foi. Não entendi mesmo. Deixa eu voltar e ver se a gente consegue agora colocar. Que louco, gente do céu. Deixa eu tentar mais uma vez, se não der, é uma pena, porque eu tinha colocado ontem e ele entrou. Qualquer coisa, se não der, depois você manda para a gente. Não, aí eu mando pro. Porque puxa vida, tanto. Não está. Que gozada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tá indo. Olha aqui. Deixa eu ver se eu jogo. Deixa eu ver se eu compartilho agora. Copiei o link, vamos ver se eu jogo e vai. Pô, porque é tão interessante, gente, é muito legal. É muito legal o que ele fala. E não vai. Que pena. Que pena. Bom, ontem eu fiz, coloquei, foi tudo bem, falei, vou deixar aqui. Só que aí sumiu a seleção, né? Eu falei, vamos ver se entra amanhã, mas ela acabou não entrando. Ela acabou não entrando, é uma pena. Mas é um videozinho do Divaldo que ele fala sobre o animismo. Ele diz do animismo, né? O que leva ao animismo, né? E o que acontece no animismo. E é interessante que o que ele diz é o seguinte: ele diz que todo médium novo, quando começa, ele é 5% médio e 95% anímico, que ele não tem ainda aquela maturidade, né, para trabalhar com a mediunidade. Animismo vem de anima, né? Anima
Anima, no latim, significa sopro, significa respiração, significa ar. E aí, dentro dessa codificação de Kardec, teve um médico alemão, Alfredo, não sei das quantas, que colocou como alma, né? E a grande realidade é assim, o animismo, gente, né? O animismo, como o Alexandre falou, a gente tem o nosso animismo, que ele é o mais aflorado. Quando nós começamos com a mediunidade, nós utilizamos mais o nosso eu mesmo do que o animismo. E a gente tem que procurar ir trabalhando e fechar os nossos olhos, quando nós vamos trabalhar, o médium, fechar os olhos e procurar se interiorizar e não deixar que as coisas externas o afetem, né? Para que ele possa ter assim um contato direto com a entidade. E isso vai indo e vai acabando, né? E vai acabando com essa parte do animismo. O animismo na mediunidade ele existe porque como são almas, né? A alma é espírito encarnado. Quando nós fazemos a incorporação, que nós interagimos com esse espírito de alguma forma, ele vai se comunicar por meu intermédio físico, são duas almas, né, ali, trabalhando em conjunto. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter isso na cabeça, são duas almas trabalhando em conjunto. Quando eu pego o traquejo do trabalho, a entidade vai passar e eu vou, sim, de vez em quando, entrar com o meu conhecimento dentro dessa consulta. Mesmo sem perceber, eu vou entrar com o meu conhecimento dentro dessa consulta. E tem um problema muito sério, né? O que atrapalha muito é assim, todo médico, quando ele começa, e até depois de um tempo, ele fala, será que é animismo? Será que isso daí é animismo? Tem que perder essa coisa, tem que perder essa fobia de achar que é animismo, né? Porque todos nós temos o animismo, ele é sadio. Ele é sadio. A diferença, nós temos que prestar atenção numa coisa, tanto nós, médiuns, como consulente. Qual é a diferença de uma consulta onde nós estamos, né, dando também a nossa pitada de conhecimento, e ela está sendo feita de acordo com aquilo que a entidade passa, e quando nós utilizamos mais o animismo? É fácil de ver. Quando um consulente vai te dar uma consulta, ele faz uma pergunta, a entidade responde de pronto. Acabou de falar, a entidade já... Pá. Quando nós deixamos o otimismo tomar conta, a pessoa faz uma pergunta e o médium fica pensando um pouco para depois começar a responder. Isso é um animismo, é uma forma da gente detectar o animismo, que eu estou deixando a minha alma, né, o meu eu, passar à frente da entidade. Isso, gente, o animismo, né, esse animismo é um animismo... Fala, Fábio. Volta de novo essa parte que você explicou. Por favor. Da consulta? Isso. Da consulta. É assim, quando você vai falar com uma entidade, você faz uma pergunta, a resposta vem em seguida, né? A entidade já começa a falar a respeito. Ela já começa a falar. Quando o animismo ele é mais forte, pode entrar, Danilo. Quando o animismo ele é mais forte, quando você se manifesta, a pessoa faz a pergunta e você pensa para falar. Demora um pouquinho e aí vem a resposta. A pessoa incorporada é no ato. Pá, eu te pergunto, Lourdes, o que eu tenho, quem passou atrás de mim? Você falou Danilo. Agora, se eu falo, Lourdes, quem passou atrás de mim? Aí você fala, o Danilo. Você demorou para responder. Então, se você demorou, é porque você pensou na resposta. Nesse caso, o anilismo faz com que você, encarnado, passe à frente da entidade. Aquilo que vem na cabeça, o grande problema é assim, que quando a gente começa, a gente tem muito medo de falar, porque as coisas vêm,
E você vai falando, 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 você não pensou para falar. Elas vêm por quê? Porque realmente elas estão sendo passadas pela entidade. E quando você para pensar, entendeu? Você utiliza mais você. Veja bem, mesmo nessas respostas da entidade, médio, consciente e tal, mesmo nessas respostas da entidade rápida e tal, muitas vezes você coloca uma ideia sua no meio, ela vai no meio, ela escapa no meio, mas você não pensou. Aquilo é o teu conhecimento que está aqui guardado e que ele sai junto. Agora, se você para pensar, muitas vezes, sim, acontece alguma coisa de uma entidade segurar a mão de uma pessoa, fechar os olhos, aí ela fala, filha, acontece isso, mas não de uma pergunta, né? Olha, minha situação é essa, essa, essa. Fecha os olhos e tal. Aí, não significa que seja o animismo que eu falei. Agora, quando é uma pergunta que você dá uma resposta no ato, é, o anímico, né, aquele que é anímico, ele dá uma pensadinha para falar. É automático. E isso é uma forma, veja bem, não é para falar, oh, gente, vocês prestam atenção nos outros. Isso daí é uma forma de vocês entenderem que eu fechando, se eu deixar de me comunicar com o mundo externo, quando eu estou trabalhando, a princípio eu fecho meus olhos e eu me desligo de tudo aquilo, eu vou soltando as coisas. Se eu ainda me ligo em tudo aquilo, eu tenho uma certa insegurança porque eu estou mais ligado ao mundo externo ainda, né? Então, a gente precisa ficar esperto com isso, tomar cuidado. Ale, quer falar alguma coisa? Por favor. Não, é isso mesmo. E eu, como já convivi também muitos anos também com muito animismo do meu lado, de vários médiums, por causa dos atabaques, que também desperta muito o animismo, eu convivi muito com diversos tipos de experiências. É por isso que a gente também tem que perceber que quanto mais a gente se concentrar na mediunidade, né, trabalhar ela da melhor maneira possível, é melhor e mais sadio Uhum. a nossa saúde do que uma outra forma da gente poder desenvolver, porque eu sou muito assim, das coisas que a gente leva aqui no terreiro aqui, eu sigo muito, Uhum. eu fico muito no pé disso daí. Eu posso até, assim, outras pessoas podem controlar de mim, tudo bem, mas assim, eu não gosto de atabaque, por incrível que pareça. Eu gosto do som do atabaque, tudo. Se ele é tocado harmoniosamente, né, num tom baixo, né, sem aqueles decibéis, né, tudo aquelas coisas que faz com que extrapole, né, a lógica das coisas, ainda pode até passar, mas na minha opinião, o atabaque ele induz muito, ele precipita muito para que a gente Sim. age e passe por cima da entidade. Então, é por isso que aqui nós não adotamos os atabaques assim, e a gente explica justamente o porquê disso, né? E as Aham. palmas também, né? Então, inclusive os pontos cantados também é importante, porque hoje em dia a gente vai cada ponto cantado, gente, é de pombagira porque estava no cabaré de não sei o quê, porque ia buscar 7 maridos, não sei o quê. Imagine o animismo que vai despertar. Então, como a Lourdes estava falando, que ela fica assim, ela descrê de muita coisa, tudo. Graças a Deus, Lourdes, que você tem um Almilcar aí, porque está em boas mãos, viu? Porque realmente por aí tem muita coisa errada aí. Então você tem que se agarrar nas coisas boas, nas coisas que tenham verdade ali, mais próxima possível, né? Porque pode-se dizer aí que 90% dos terreiros, a quantidade de animismo ela vem muito carregada, né? Então, se a gente for pensar e analisar pelo lado mais puro e simples da verdade das coisas, a gente percebe que dá para a gente separar assim o joio do trigo, né? Então, a gente tem que perceber isso, a gente tem que ter consciência disso, porque a gente está trabalhando com a nossa espiritualidade, né? É uma coisa séria, porque a nossa vida, imagine, a gente se reúne para ir no terreiro, tal, a cada 2 vezes por mês, 2 vezes por mês,
no caso da gente aqui, eu, o Amilcar, tem terreiro que é uma vez por semana, a gente tem aquele contato com a espiritualidade só naquele momento. Então, quer dizer que 99,5% é tudo do lado externo, que é do lado do mundo, que não importa nada. Então, a gente tem que focar mais tempo na espiritualidade, porque é onde que a gente tem, é o refúgio, né? Que a gente vai ter para a gente poder buscar aquele autoconhecimento que é interno nosso. Como a Lourdes estava falando, é normal, todo mundo que segue o caminho da espiritualidade, né, quando a gente ouve o chamado e tal, que a gente tem um certo momento na nossa vida que a gente dá uma desanimada, né? O Jung falava que era na jornada do herói, todo o herói, quando ele vai atingir o seu ápice, né, o seu máximo, ele tem um momento que ele, eu não quero mais ser herói, eu quero jogar tudo, eu quero deixar o uniforme lá, né? A gente sempre tem momentos que a gente quer pensar em largar essas coisas, mas isso faz parte de todo o processo, né, de autoconhecimento nosso, para a gente poder tá, ter consciência que a gente é uma consciência. Mas, assim, o animismo é isso mesmo. Então, quanto mais a gente poder tirar o animismo e a gente poder sentir as entidades o mais sutil possível, né, através de um ponto cantado bem de raiz mesmo, que a gente pode sentir aquela frequência, né, aquela frequência que vem daquela energia, daquele fluido mesmo, né? Então, o importante é isso, Lourdes, buscar vários tipos de conhecimento, mas filtrar, né? E outra coisa, também não é legal a gente também ficar, por exemplo, um banda, eu vou num lugar ali, eu vou num lugar lá, eu vou num outro lugar, porque ali também confunde um pouco. Aí você sai fora um pouco de um prumo, de uma certa corrente, né? De uma egrégora. Porque tem diversos tipos de egrégora. Todo terreiro tem uma egrégora diferente, né? Então, o ideal é seguir sempre a mesma egrégora, porque aí faz com que você se sintonize mais com aquela energia, né? Bora lá, padrinho. Acho que agora vai. Espera um pouquinho só. Vamos ver, gente. Acho que agora A bateria vai acabar mesmo. É que eu falo, né? Nosso problema é essa área aqui. Enquanto ela não pertencer a esse Congresso de Israel, essa área do Brasil, já oferecemos ao meu povo até hoje um território não. Esse é o problema de Israel. Eles precisaram ser mais povos.
Lá, liga aí. Põe na geladeira que eu vou para cá. É isso aí, gente. Acho que deu para. Não ficou tão bem, mas deu para ouvir? Depois pega no YouTube, né? Pega no Eu YouTube ouvi, lá, né? Tem o link lá, né? A gente pega no YouTube, vai. Oi, Amilcar, eu acho que eu estou com um problema aqui, porque eu não consegui ouvir, não. Mas tudo bem, depois eu pego no Não deu YouTube. para ouvir, gente? Eu, Não eu, deu. eu não. Eu não ouvi nada, não. Eu também não consegui ouvir nada. Ah, tá. Então pensei que fosse só a Não, minha então, conexão. é Também não complicado, captei, não, porque. também não. A gente pega no É, YouTube, né? Tem a referência lá. não, não, eu O passo link para lá. vocês. Eu É. passo para vocês. É interessante, porque ontem eu peguei sozinho, né, e coloquei, e normalmente, quando a gente acessa para colocar o videozinho, ele, na hora que abre, aparece aquilo que a gente quer. Eu abro o YouTube e aparece a janelinha, né, para mim clicar no que eu quero aqui no Google Meet. Aí eu clico, começa o vídeo no YouTube e ele vem aqui. Mas eu vou fazer assim, eu vou pegar o link e passo para vocês. Eu passo para vocês, porque é interessante, ele fala exatamente isso, né? Ele fala para o médium, só para
para a gente não esticar muito, né, complementando aquilo que eu disse, né, de a gente falar, a gente fazer a resposta à pergunta rápida, né, ele diz assim, ele diz que o médium tem que prestar atenção em algumas coisas, por exemplo, o meu modo de falar, se de repente eu falo, pois é isso aí, pois é isso aí, e numa consulta eu utilizar o pois é isso aí, então, sou eu, sou eu que estou utilizando. É bem legal o que ele diz. É uma pena, eu vou ver direitinho, porque nós já fizemos, o Marcelo colocou o vídeo uma vez e tudo, e ficou bem. Eu vou ver direitinho como é que eu deixo selecionado, né? Mas eu vou passar para vocês o link do YouTube, dá uma olhadinha que ele fala sobre isso, né? E aí, quando ele encerra, ele fala aquilo do Chico, né? Quando a gente ficar nervoso, também fala que o nervoso leva ao animismo, então ele manda lembrar o Chico, quando ficar nervoso, pega a água, põe na boca, e quando a água esquentar, joga fora e põe outra. Então, é isso aí, gente. Desculpa se não deu, eu deixei, eu pensei que tivesse ouvido, porque eu estava ouvindo e eu vi na tela, né? Eu achei que vocês tivessem ouvido, mas desculpa mesmo. Eu vou ajeitar tudo isso. Gente, é isso aí. Eu fiz uma apostila, né? Como sempre, que eu coloco amanhã, coloco a gravação aqui do vídeo e coloco o link do Divaldo, para vocês olharem, que é muito, muito interessante. Bom ver vocês. Amanhã, quem puder, vai comer doce na casa de Pai Matias, patrocinado pelo Alê. O Alê falou que, além dos doces que eu vou levar, ele vai fazer brigadeiro, viu, pessoal? Pode chegar lá, que tem o brigadeiro do Alexandre. E o que importa é o espírito da coisa, né? O que importa é criança e a gente acreditar. Essa é outra coisa que um dia dá assunto para mais de uma live, né? As pessoas vão num terreiro e falam assim, criança, né? Criança, elas imaginam, elas nem sabem o que estão falando, né? Não, eu quero falar com criança, não. Pelo amor de Deus, a criança é a entidade do mais alto grau dentro de uma casa de caridade, é criança. Mas é isso aí. Meninas, prazer em vê-las. Lady, você sumiu. Fernandinho, aquele abraço. Lúcia. Agora a Lúcia, eu vou ver se ela caiu ou se ela desistiu da Umbanda de vez, né? Boa noite, pessoal. A Lúcia é uma figura, ela fala, desanimei. Gente. Prazer em vê-los, boa noite, bom descanso para todos, gente. Um beijão, fiquem com Deus. Beijo para Deus. E amanhã você está trabalhando? E hoje, não tem mensagem final hoje? Na TV? Não, a sua mensagem que você faz sempre no final da live. O recado, a mensagem, pô. Vamos lá, aquela... Não, tudo bem, vamos... Não, tudo bem. Não, vamos fazer uma oração, poderosa. Amanhã, poderosa. Amanhã eu estou trabalhando, tá? Mas, ó, a casa está aqui, tá, né? Todos, tá daquele mesmo esquema para mim. Mas você vai chegar... Mas você, dessa vez, o ônibus não te prende. Vamos lá, então, vai. Nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros divinos, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. E hoje eu fiz a oração até diferente, eu passei a última parte para a metade e a do meio para o fim. Mas é uma oração poderosa, curta, mas é poderosa. Que vocês tenham uma boa noite, bom descanso. Amanhã você chega lá, dá tempo, Alê, e vamos que vamos, né?
começar uma nova fase. Mesmo que eu for sozinho, eu vou, e vamos fazendo as coisas que tem que fazer, porque não dá para parar, né? Não dá para parar. A gente tem que continuar. Beijos, bom descanso e vamos fazer. Gente, vamos fazer casamento, batizado, vamos fazer um monte de coisa. E vamos preparando que agora chega o mês que vem, a gente faz um. Vamos combinar, né? Fazer um ritual do feiticeiro. Vamos sim. Vamos fazer o ritual do feiticeiro, que é muito bom. Gente, beijos, bom descanso. Tchau, tchau. Então.